O som do salto alto dela ecoava no mármore polido da mansão. Não era elegância, era obrigação. Era a pressa de quem já sabia que ia ser maltratada antes mesmo de chegar ao quarto andar. No alto daquela casa imensa, o jovem Caio, de 23 anos, gritava ao telefone com alguém da empresa do pai. Ele vestia um blazer de grife por cima da camiseta de academia, ainda com suor seco na gola, como quem não tinha tempo nem para tomar banho. Mas exigia que o lençol estivesse impecável. Uma mistura de arrogância com cansaço do privilégio. Tudo nele era exagerado. A raiva, a impaciência, o desrespeito. A mulher que subia as escadas com o balde e a vassoura estava ali há poucos meses. Era calada, séria, nunca pedia nada. Dizia bom dia com os olhos, mas não com a boca. Chamava-se Jandira. Tinha mãos manchadas de produto de limpeza e rugas fundas ao redor da boca, marcas de quem não teve o luxo de envelhecer descansando. Havia algo nela que incomodava Caio, embora ele não soubesse dizer o quê. Naquele dia, Caio estava mais impaciente que o normal. O pai havia cortado o acesso ao cartão Black por conta de uma briga recente. E agora, além de ouvir desaforos de um executivo da holding, ainda precisava desviar de funcionária incompetente no corredor, como ele mesmo disse. "Sai da frente, porra!" gritou no momento em que ela passou com o rodo perto do tapete. Jandira não respondeu. Apenas recuou 2 passos, abaixando a cabeça. Mas Caio, tomado de raiva, avançou. Com um impulso cego, chutou o balde da faxineira, que caiu com água e sabão sobre o carpete. Ela ainda tentou se curvar para limpar, mas ele esbarrou nela com o joelho, forte o bastante para desequilibrá-la. "Inútil, olha o que fez!" vociferou e saiu pisando duro sem esperar resposta. A empregada ficou no chão por alguns segundos. Não caiu de fato. Mas ficou ali, em silêncio, com as mãos apoiadas no mármore frio, os olhos úmidos, mas sem lágrimas. O motorista da casa, que viu tudo da porta da garagem, se aproximou com discrição. Ajudou Jandira a se levantar. Ela balançou a cabeça, recusando ajuda. Olhou em direção à escada onde Caio já havia sumido. "Isso vai passar", murmurou ela quase num sussurro. "Eu aguentei coisa pior por ele. Eu aguento mais um pouco." Mas ninguém ali entendeu o que ela quis dizer. Ninguém ali imaginava que aquela mulher, vestida de uniforme e invisível aos olhos dos ricos, era mais parte daquela família do que o próprio filho sabia. Na mansão dos Brandão, silêncio era uma regra não escrita. Tudo era abafado por paredes espessas, portas duplas e segredos antigos. O bilionário Celso Brandão, aos 69 anos, já não comandava mais reuniões, nem era visto nas capas de revistas. Mas sua presença ainda era sentida em cada canto da casa. E mais ainda, no medo que seus filhos tinham de decepcioná-lo. Caio era o mais novo e o mais rebelde. Criado com tudo do bom e do melhor, ele parecia incapaz de compreender o valor das coisas, muito menos das pessoas. Jandira conhecia aquela casa antes de ele nascer. Já havia visto o jardim ser refeito 5 vezes, a fachada mudar de cor 3. Viu os funcionários irem e virem. Viu os filhos crescendo, afastando-se do pai, se tornando versões cada vez mais opacas do homem que um dia ela conheceu. Naquela noite, depois da cena no corredor, Jandira não desceu para jantar com os demais funcionários. Ficou sentada atrás da lavanderia, num canto onde o som da TV da Copa não chegava. Tinha um caderno antigo no colo, um caderno de capa azul, já encardido pelo tempo. Lá dentro, guardava recortes de jornal, desenhos infantis e bilhetes que ninguém nunca leu. Pegou um deles, tremendo um pouco. "Para a moça da cozinha, te amo até o céu." C era uma letra infantil, um papel amassado de lancheira. Ela sorriu com os olhos marejados, como se aquele pedaço de papel fosse mais valioso do que qualquer anel de brilhantes. Enquanto isso, Caio desabafava com a irmã mais velha por mensagem. Dizia que não aguentava mais o pai, que estava sufocado, que ninguém ali o respeitava,
que sentia que estava sendo testado o tempo todo. Você não é testado, Caio. Você é protegido, respondeu a irmã de forma seca. Caio jogou o celular no sofá com raiva, desceu até o jardim, fumou escondido atrás da garagem. E foi aí que viu a faxineira passando em silêncio, com uma toalha velha no ombro, indo em direção ao quartinho dos fundos. Por um momento ele quis pedir desculpa. Algo no jeito dela mexeu com ele, mas logo descartou a ideia. Na cabeça dele, ela era só mais uma funcionária. E funcionários não choram, não têm passado, nem história, são peças. Mal sabia ele que aquela peça conhecia mais sobre a história dos Brandão do que qualquer parente de sangue. E mais, Jandira sabia de coisas que, se reveladas, seriam capazes de desmontar toda aquela estrutura de poder construída com dinheiro, silêncio e conveniências. Mas ela não queria vingança. Pelo menos não ainda. Ela queria que ele a enxergasse. Só isso. O amanhecer seguinte trouxe um silêncio mais pesado que o normal. O céu estava encoberto e as janelas da mansão refletiam apenas o cinza do dia. No café da manhã, Celso Brandão sentou-se à cabeceira da mesa com seu jornal dobrado. Ele não lia, só fingia. O olhar ia para o nada, como se esperasse que alguém dissesse o que fazer com o próprio passado. Caio entrou sem camisa, ainda sonolento, e serviu suco como se nada tivesse acontecido. "Dormiu bem?" perguntou o pai, sem levantar os olhos. "Na medida do possível", respondeu o filho, se jogando na cadeira. Celso percebeu um tom atravessado na voz do filho, mas escolheu ignorar. Estava cansado demais para mais uma briga. Tinha outras preocupações, entre elas o sumiço recorrente da faxineira, que agora andava mais calada do que o normal. Jandira, por sua vez, limpava a sala de troféus, um lugar onde fotos emolduradas, medalhas esportivas e condecorações empresariais se empilhavam como memórias frias. Parou diante de uma foto de Caio aos 4 anos, no colo do pai, ambos sorrindo. Celso ainda tinha cabelo escuro na época. Caio vestia uma fantasia de astronauta. Ela tocou a moldura com cuidado. "Eu que tirei essa foto", murmurou baixinho. Um vulto apareceu na porta. Era o jardineiro, seu Valdemar, que trabalhava na mansão há mais de 20 anos. Ele carregava uma caixa de ferramentas, mas parou ao vê-la ali emocionada. "Ainda mexe com você, né?" disse ele, baixando a voz. Ela assentiu sem olhar para ele. "Eu vi você crescer junto com esse menino, Jandira. Até hoje não entendo como você aguenta tanto silêncio." Ela respirou fundo e respondeu: "Porque esse silêncio é tudo que me deixaram." Valdemar apertou os lábios, segurando o que queria dizer. Havia uma dor nos olhos dela que ele já conhecia. Uma dor que não cicatriza. A de quem foi arrancado de algo que amava. Ou de alguém. No andar de cima, Caio revirava documentos no escritório do pai. Havia rumores de que Celso estava preparando um novo testamento. E Caio queria saber para quem ia parte da fortuna. Tinha medo de perder a posição que sempre acreditou ser sua por direito. Foi então que encontrou uma pasta preta trancada na segunda gaveta. Tentou forçar, mas estava trancada com chave. Bateu a gaveta com raiva. "Tudo é segredo nessa casa, até o que é meu", gritou sozinho. Na sala, Celso ouviu o estrondo, mas não se mexeu. Apenas suspirou, como quem convive com a culpa há tempo demais para reagir. Enquanto isso, no fundo da casa, Jandira dobrava panos com mãos trêmulas. Ela sentia que algo estava se aproximando, algo que talvez ela não estivesse pronta para encarar, mas que, mais cedo ou mais tarde, viria à tona. E Caio, ele jamais estaria preparado. No fim da tarde, o bilionário Celso Brandão se trancou no escritório e ficou mais de 1 hora em ligação com um advogado. A conversa era abafada pelas paredes, mas do lado de fora, Caio escutava com o ouvido encostado na porta como um menino desconfiado, não um herdeiro adulto. Quando ouviu a palavra legado, seu coração disparou. Depois, últimas vontades. E então, um nome que o fez recuar 2 passos. Jandira. Caio arregalou os olhos.
Por que o nome da faxineira estaria numa conversa com o advogado da família? A raiva subiu como fogo. Correu escada abaixo, os passos ecoando pelos corredores da mansão. Encontrou a governanta na cozinha. Cadê aquela Jandira? Ela já foi. Saiu mais cedo hoje, respondeu a mulher cautelosa. Quem autorizou? Seu pai. Caio apertou os punhos. Voltou correndo para o andar de cima. Arrombou a porta do escritório sem bater. O que você está fazendo com o nome daquela mulher, pai? Celso o olhou com calma. Havia um cansaço antigo no rosto dele. Jandira é uma funcionária de confiança. E tudo que diz respeito à minha casa, diz respeito a ela também. Isso é piada? Você vai deixar parte da herança para uma faxineira? Não te diz respeito, disse Celso seco. Claro que diz. Você acha que pode passar tudo para ela e deixar seus filhos de lado? Celso levantou-se devagar, os olhos firmes no do filho. Filhos, Caio, são os que ficam, os que amam mesmo quando a vida despedaça. Caio deu um passo para trás. Aquela frase não parecia ser só uma lição de moral. Havia dor ali, histórias não ditas. O que você quer dizer com isso? Celso não respondeu. Apenas apontou para a porta. Caio saiu batendo-a com força. Naquela noite, Jandira não apareceu. Dormiu fora, num lugar simples, alugado por fora do contrato. Tinha guardado dinheiro o suficiente para manter distância caso precisasse. Dentro da bolsa, levava consigo algo que o bilionário entregara em mãos há dias. Uma carta escrita à mão com a assinatura de Celso, reconhecida em cartório. Perdão por tudo. Um dia ele vai entender. Um dia ele vai lembrar. Jandira relia aquelas palavras repetidas vezes, deitada numa cama estreita de pensão. Na televisão, uma matéria sobre famílias desfeitas passava no fundo. Ela não prestava atenção. Seus olhos estavam fixos no teto. E se ele nunca entender? Murmurou. Enquanto isso, Caio bebia uísque escondido na varanda dos fundos. A mansão parecia um túmulo. O filho mimado do bilionário estava prestes a descobrir que a mulher que ele desprezava com tanto fervor tinha mais direito sobre sua vida do que qualquer herdeiro naquela casa. Mas ainda não era a hora. Ainda faltava um último empurrão do destino. 2 dias se passaram. Jandira não apareceu para trabalhar. Nenhuma explicação, nenhuma mensagem. A governanta tentou contato, sem sucesso. Celso permaneceu em silêncio. E Caio... Bom, Caio fingia que não se importava. Mas a ausência da faxineira começava a incomodá-lo mais do que gostaria de admitir. Naquela manhã, ao atravessar o corredor em direção ao escritório do pai, encontrou sobre a mesa uma caixa de papelão semi-aberta. Dentro, papéis antigos, fotos amareladas e um crachá de uma antiga empresa do Grupo Brandão. No canto superior direito, o nome, Jandira Moreira. Caio franziu a testa. Abaixou-se, pegou uma das fotos. Reconheceu seu pai, mais jovem, em uma confraternização. Ao lado dele, sorrindo de forma tímida, estava ela, Jandira. Mas o que chamou a atenção de Caio foi o fato de que ele, ainda bebê, também aparecia na imagem, no colo dela. A mão dele tremeu. Foi até a biblioteca e puxou um álbum de família, guardado numa gaveta que ninguém mexia há anos. Sentou-se no chão e começou a folhear. Página após página, via fotos de aniversários, festas da empresa, momentos com os irmãos. Mas em algumas imagens, lá estava ela novamente. Jandira, sempre perto, sempre olhando para ele. Que diabos! Murmurou. Na última página do álbum, havia um envelope colado com fita adesiva. Estava amarelado e com a letra de Celso na frente. Não abrir antes da hora certa. Caio arrancou o envelope e, sem pensar 2 vezes, rasgou. Dentro, um bilhete. Filho, se você está lendo isso, é porque não consegui te contar olhando nos seus olhos. Mas a mulher que você rejeitou, que você chutou, é a pessoa que mais te amou neste mundo. E a que mais sofreu por sua ausência. CB. O chão pareceu sair debaixo dos pés dele. Sua garganta travou.
As mãos suadas tremiam enquanto ele lia e relia aquela frase. Jandira, a faxineira, a mulher que ele havia humilhado, ofendido, era sua mãe? Ele se lembrou do olhar dela naquele dia, da maneira como o ajudou a levantar quando era criança após uma queda, dos bolinhos que apareciam na lancheira dele misteriosamente, da forma como ela sempre soube o nome de todos os seus amigos. Mas ninguém nunca disse nada. A raiva tomou conta do pai, da mentira, da vida inteira construída em cima de silêncio. Correu para o quarto de Celso, mas o encontrou dormindo. O rosto do velho estava pálido, cansado. Pela primeira vez, Caio percebeu o quanto seu pai envelhecera nos últimos meses. "Você escondeu isso de mim", sussurrou. Naquele instante, como se algo dentro dele estivesse prestes a ruir, Caio olhou para cima e sentiu um nó na garganta. Era a primeira vez que chorava em muito tempo. Aliás, comenta aqui de onde você está assistindo essa história. Se puder, se inscreve no canal, curte e compartilha. Isso ajuda demais a continuar trazendo histórias assim para você. Naquela noite, Caio não conseguiu dormir. Andava em círculos pelo quarto, abrindo gavetas, tentando juntar cacos de um passado que nunca soube que existia. Quanto mais procurava, mais percebia o vazio. Uma vida inteira cercado de luxo e nenhuma verdade. Perto das 3 da manhã, sentou-se à beira da cama. Estava com o bilhete do pai nas mãos. Já o tinha relido tantas vezes que começava a decorar cada linha, mas o que mais ecoava era aquela frase: "A mulher que você rejeitou, que você chutou, é a que mais te amou neste mundo." Ele passou as mãos no rosto, sentia vergonha, nojo de si mesmo. Por um instante, quis acreditar que era tudo um engano, que talvez a palavra mãe tivesse sido usada em sentido figurado, como metáfora de carinho. Mas no fundo, ele sabia. As lembranças estavam ali, vivas. A forma como Jandira sempre soube o que ele gostava no café da manhã, mesmo quando os funcionários mudavam. O modo como ela o protegia, mesmo sendo só a faxineira. O olhar que ela lançava quando ele estava doente. Ela sempre esteve lá. No dia seguinte, Caio acordou antes do sol. Desceu as escadas e foi até o escritório do pai. Encontrou Celso sentado na poltrona, olhando para o jardim com uma xícara de chá nas mãos. "A gente precisa conversar", disse Caio com a voz firme. Celso nem virou o rosto. "Achei que fosse demorar mais", murmurou. "Então é verdade." O pai suspirou. "O que você quer que eu diga? Que fui covarde? Que me rendi à pressão da família? Que mandei embora a única mulher que me amou de verdade e que carregava meu filho no ventre?" Caio sentiu um nó no estômago. "Por que você nunca contou? Porque você cresceu achando que era melhor não saber. E no fundo eu aceitei isso. Porque era mais fácil do que encarar sua raiva." Celso agora o olhava nos olhos. "E também porque ela me pediu. Ela pediu. Ela quis te proteger. Achou que crescendo longe dela, você teria chances que ela nunca teve, que você nunca olharia para ela como inferior. Irônico, não?" Caio sentou-se no sofá, atordoado. "Eu bati nela, pai. Eu chutei a própria mãe." "Eu sei." Ela me contou. Caio fechou os olhos. O silêncio entre eles era feito de cacos, de dor contida, de anos de silêncio. "Onde ela está?" Celso hesitou. "Eu dei a ela a escolha de te contar. Ela foi embora para pensar. Se quiser vê-la, vai ter que ir atrás." Caio assentiu em silêncio, mas a expressão no rosto não era mais a de um menino mimado. Era de um homem diante da própria vergonha. E ele sabia que dali em diante ou mudava ou se perderia de vez. 2 dias depois, Caio se viu diante de um portão simples, numa rua de bairro antigo da cidade. Não havia seguranças, nem câmeras, nem jardins simétricos. Era só uma casa modesta, com tinta descascada e cheiro de café sendo passado. Ele bateu palmas, nervoso, sem saber se devia mesmo estar ali. A porta se abriu devagar. Era ela. Jandira usava um vestido florido, o cabelo preso de forma simples.
Não havia maquiagem nem uniforme, só ela, inteira, pela primeira vez diante dele. Caio congelou. Oi, murmurou com a voz embargada. Ela não disse nada. Apenas olhou para ele como se já soubesse que aquele momento chegaria. Eu sei de tudo, continuou. Meu pai, ele me contou, ou parte. Eu encontrei o bilhete, as fotos, o álbum. O silêncio dela parecia mais poderoso que qualquer palavra. Eu vim aqui para pedir desculpa pelo que eu fiz, pelo que eu fui, por ter te machucado. Eu juro, se eu soubesse, mas você não sabia, disse ela enfim com voz baixa, e mesmo sem saber, doeu do mesmo jeito. Caio engoliu seco. Eu fui criado como se você não existisse, como se você fosse ninguém. Mas agora tudo faz sentido. Eu não sei como não vi antes. Porque não era para você ver, não naquela época. E por quê? Perguntou ele com os olhos vermelhos. Por que deixou que me afastassem de você? Ela respirou fundo. Porque eu achei que te amando de longe, eu te protegeria mais do que enfrentando o sistema. Porque me prometeram que você teria uma vida boa, sem o peso do meu nome, da minha origem, da vergonha que a família dele dizia que eu carregava. Você é a única coisa verdadeira que eu tenho, disse Caio num sussurro. Jandira então se aproximou, tocou o rosto dele com a palma da mão. Pela primeira vez, como mãe, de verdade, sem esconderijo. Você era um bebê quando colocaram você nos braços da governanta. Disseram que era melhor assim. Eu fiquei na casa como faxineira, só para te ver crescer, de longe, te proteger com o olhar. E cada aniversário seu, cada dor de barriga, cada febre, eu estava ali. Caio chorava, em silêncio. Eu chutei você, disse ele caindo de joelhos. A minha mãe. Jandira também se emocionava, mas se manteve de pé. Você me chutou como o mundo me chutou a vida inteira. Mas eu nunca deixei de te amar. Porque mãe não desama, nem quando sangra. Caio apoiou a cabeça nas pernas dela como uma criança. E ela passou a mão nos cabelos dele. Ali, naquela calçada, entre o barulho de carros e o cheiro de comida simples, mãe e filho se reencontraram pela primeira vez. Não como patrão e empregada, mas como duas almas partidas tentando enfim se reconhecer. Depois daquele dia, Caio nunca mais voltou a ser o mesmo. Passou a frequentar a casa simples de Jandira todas as semanas. Às vezes, levava pão, frutas, café. Outras, apenas o silêncio que precisava ser partilhado. Nenhum dos dois sabia muito bem como reconstruir algo que nunca existiu do jeito certo. Mas havia ali, entre eles, um respeito novo, um recomeço tímido. Jandira continuava comedida. Evitava falar do passado, como quem sabe que certas feridas não cicatrizam com conversa. Ela apenas olhava para ele com um misto de dor e orgulho. Como quem diz, eu sei quem você foi, mas estou disposta a ver quem você pode ser. Caio, pela primeira vez, começou a olhar além de si mesmo. Passou a conversar com os funcionários da mansão pelo nome, a perguntar como estavam suas famílias, a ouvir sem interromper. Eram pequenas mudanças, quase invisíveis, mas reais. Numa tarde chuvosa, Celso Brandão apareceu na casa de Jandira. Estava mais curvado, mais lento. Trazia nas mãos um envelope e um guarda-chuva fechado, ainda pingando. Posso? Perguntou, já sabendo a resposta. Jandira o deixou entrar. Caio estava sentado no sofá, lendo um livro qualquer. O ambiente ficou denso, mas não hostil. Celso estendeu o envelope ao filho. Aqui está o Novo Testamento. Já está assinado, registrado. Metade do patrimônio será transferido à sua mãe. Caio olhou para o envelope, mas não o pegou. Eu não vim aqui por dinheiro, pai. Eu sei, respondeu Celso, mas é o mínimo. Jandira permaneceu calada. O velho empresário sentou-se numa cadeira de madeira com dificuldade. Olhou para a mulher que um dia amou e que deixara ser tratada como invisível por tanto tempo. Me perdoa, disse ele com os olhos marejados, por tudo, por ter deixado você viver como sombra enquanto eu fingia luz. Ela não respondeu. Mas seus olhos disseram mais do que palavras permitiriam.
Caio observava aquilo como quem assiste a um filme da própria vida sendo reeditado diante dos próprios olhos. Algumas semanas depois, Jandira apareceu na mansão. Pela primeira vez, sem uniforme. Usava uma roupa simples, porém bonita. O cabelo solto. Era uma visita, não mais uma funcionária. Os empregados se entreolharam. Uns sorriam, outros não sabiam como reagir. Mas ninguém ousou dizer nada, porque naquele dia ela atravessou os corredores como dona da própria história. Na biblioteca, Caio aguardava com um buquê de flores pequenas. "Feliz aniversário atrasado, mãe", disse ele, estendendo as flores com mãos trêmulas. Ela sorriu. Era a primeira vez que ouvia aquela palavra sair da boca dele. Mãe, aquela palavra que lhe fora negada por mais de 20 anos. Agora soava como música, e pela primeira vez ela se permitiu acreditar que ainda havia tempo. A história de Caio e Jandira não virou manchete de jornal, nem saiu em coluna social. Mas dentro daquela casa onde o silêncio reinou por tantos anos, algo mudou para sempre. O jovem arrogante que humilhou a própria mãe sem saber, agora a chamava pelo nome que ela sempre mereceu ouvir. Mãe. Não com facilidade, nem com perfeição, mas com sinceridade. E isso era tudo o que ela precisava. Celso Brandão, por sua vez, passou os últimos meses de vida mais quieto do que nunca. Ao lado de Jandira, assistia ao próprio passado sem filtros. Não buscava redenção pública, apenas desejava ir embora deste mundo com menos peso nas costas. Quando partiu, meses depois, deixou para trás mais do que herança. Deixou um acerto silencioso com a própria consciência. Jandira optou por não viver na mansão. Preferiu seguir em sua casa simples, com seu cheiro de café fresco e suas plantinhas na varanda. Mas agora, com visitas regulares de um filho que aprendeu, tardiamente, a olhar nos olhos. Caio passou a apoiar instituições que acolhem mães solo, especialmente mulheres que, como Jandira, foram apagadas da própria maternidade por interesses maiores que o amor. Nunca falou publicamente sobre sua história, mas em cada gesto tentava reescrever o que não podia ser desfeito. Ele sabia que nunca apagaria o momento em que a chutou, mas também sabia que toda história tem dois começos. O que a vida escreve por você e o que você escolhe reescrever com o que aprendeu. E naquele jardim silencioso, onde antes Caio gritava com empregados, agora ele caminhava ao lado da mãe, ajudando-a a colher flores que antes passava por cima. Às vezes a vida não te dá uma segunda chance, mas quando dá, é covardia desperdiçar. Se essa história tocou o seu coração de alguma forma, me diz aqui nos comentários. Você acha que toda mãe merece perdão? E você? Perdoaria alguém que escondeu uma verdade como essa por toda uma vida? Se puder, curta esse vídeo, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso e se inscreva no canal para receber mais histórias reais, humanas e profundas como essa. Obrigado por ficar até aqui. De manhã cedo, Belo Horizonte ainda respira devagar. No Padre Eustáquio, Dona Celina acorda antes do primeiro ônibus passar. 7 passos até o fogão, água no bule, cheiro de café espalhando pela cozinha simples. Ela ajeita o lenço no cabelo, confere a marmita e olha um retrato amarelado escondido na gaveta. Um bebê enrolado num cobertor azul. Ela sorri de canto, fecha a gaveta devagar e sussurra: "Deus te guarde, meu menino." Aos 66 anos, o corpo pede calma, mas o coração de Celina segue apressado. Ela pega o ônibus lotado, corta a cidade até o Belvedere, onde os prédios tocam o céu, e o vento chega com cheiro de eucalipto. Ali fica a cobertura do Dr. Eugênio Valadares, médico renomado, mãos firmes e voz serena. Foi ele quem acolheu o menino quando o mundo parecia desabar. E foi na casa dele que Celina encontrou um jeito de permanecer perto, como quem cuida do jardim e vê a árvore crescer. Rafael, o menino do retrato, hoje tem 30 anos. Camisas passadas, relógio caro, passos apressados. Cresceu cercado de conforto, escola boa,
carro com motorista, viagens que Celina só viu em fotos. Ele aprendeu a gostar do que é caro, restaurantes badalados, lojas de grife e lugares altos com vista da cidade. Aprendeu também a andar com o queixo alto, às vezes demais. Celina sabe o gosto de cada silêncio dele. Sabe quando o sapato bate forte no corredor, quando a porta do quarto fecha mais rápido que o costume. Sabe preparar o café do jeito que ele prefere, sem açúcar, porque homem decide o próprio doce, ele dizia desde jovem, repetindo frases que pegou por aí. Ela aguenta as grosserias como quem segura a panela quente com pano dobrado. Arde, mas não solta. O Dr. Eugênio trata Celina como parte da família. Não há festa em que ele não lhe ofereça lugar à mesa, nem decisão em que não peça sua opinião. Entre eles existe um acordo antigo, feito num momento de lágrimas e coragem. Guardar um segredo até que a vida mostrasse o momento certo. Naquele início de semana, Rafael chegou com brilho novo nos olhos. Falou de aliança, salão, banda, fotos ao pôr do sol com a cidade inteira lá embaixo. Lorena, a noiva, é bonita, segura de si. Celina ouviu tudo com o coração espremido de alegria. Não era só o casamento. Era a chance de ver seu menino virar homem, ainda que de longe, como quem acompanha uma procissão pelas calçadas. Ela não sabia que, antes do pôr do sol daquele sábado, uma frase, lançada sem piedade, iria atravessar sua alma como faca e mudar o lugar de cada um ali mesmo naquela casa. Na cobertura de vidro e piso frio, a manhã brilhava. O elevador abriu e Rafael entrou como quem já nasceu ali. Perfume forte, celular na mão, sorriso calculado. Atrás dele, Lorena, elegante, vestido claro, unhas impecáveis. "Bom dia, dona Celina", ela disse, sem olhar muito. Rafael passou direto para a sala, espalhando pastas do casamento sobre a mesa. Lista de convidados, degustação de doces, orçamento da banda. Celina veio com o café, xícara pequena, pires sem lasca. "Fiz do jeitinho que você gosta", falou mansa. Rafael pegou, cheirou, assentiu. "Depois a gente vê isso, tá? Hoje é correria." Ele apontou para o catálogo. "Quero algo grande, moderno, fotos no pôr do sol." Lorena tocou no braço dele. "E sem gente de aparência? Desarrumada por perto, amor. Vai ter imprensa." Celina fingiu não ouvir. Segurou a bandeja com firmeza. O Dr. Eugênio saiu do escritório. Jaleco pendurado no braço, olhos cansados de plantão. "Bom dia, meu povo." Beijou a testa de Celina, hábito antigo, e sorriu para os dois. "Então é hoje a reunião com o cerimonial?" Rafael respondeu rápido. "É. E a gente precisa alinhar a lista, pai. Sem exagero de funcionários." O doutor pousou o jaleco no encosto da cadeira. "Aqui ninguém é exagero, Rafael. Gente é gente." O silêncio apertou o ar. Lorena quebrou. "É só um detalhe, doutor. A estética do evento precisa conversar com o nosso perfil." Celina recolheu as xícaras. "Eu termino a arrumação." No corredor, ela ouviu risos contidos, palavras em voz baixa. Mãos ásperas, roupas simples, vai estragar as fotos. Guardou tudo na memória, como quem dobra um pano limpo. À tarde, eles desceram juntos para a visita ao espaço do casamento. O carro deslizava pela avenida, som alto, planos grandiosos. Celina ficou na cobertura, lustrando a mesa, alinhando cadeiras, deixando o apartamento do jeito que o doutor gosta. Tudo no lugar. Quando terminou, sentou 1 minuto na área de serviço e respirou fundo. Tinha pressentimento de temporal. No fim do dia, voltaram animados. "Fechamos a banda", Rafael anunciou. "E o espaço é perfeito, vista da cidade toda." O doutor Eugênio assentiu contido. "Ótimo. E sobre a lista?" Rafael encarou a mãe de criação parado à porta da cozinha. "A gente vai precisar cortar nomes, tá? Evento elegante pede cuidado." Celina sorriu de leve. "Sei que vocês querem o melhor." O doutor cruzou os braços. "Só para saber, quem você pensa em cortar, meu filho?" Rafael respirou fundo. Olhou para Lorena e voltou a olhar para Celina. "A gente fala disso amanhã com calma."
Mas Rafael já tinha a frase na ponta da língua, afiada. Bastava um empurrão, um tropeço de orgulho. Esse empurrão viria no sábado, diante de todos. No sábado, o sol bateu forte nas janelas do salão. Era dia de prova do buffet e acerto final com o cerimonial. Mesas altas, guardanapos de tecido, garçons testando as bandejas, fotógrafa checando a luz. Rafael chegou primeiro, falando alto, cheio de pressa. Lorena veio atrás, elegante, avaliando tudo com o olhar de quem mede vitrines. O doutor Eugênio fez questão de levar Dona Celina. "Quero que prove os salgados e diga o que achou", ele disse, com aquela calma que manda sem levantar a voz. Celina foi discreta, roupa simples, cabelo preso, mãos muito limpas. Cumprimentou a equipe, agradeceu o copo d'água e ficou num cantinho, sem chamar atenção. "Aquele arranjo mais baixo fica melhor", ela sugeriu, mansa, quando pediram opinião. "Se não, esconde o rosto nas fotos." A cerimonialista sorriu, anotou. Rafael franziu a testa. "Mãe Celina tem bom olho", comentou o doutor orgulhoso. Foi o empurrão. Rafael respirou fundo, encarou o pai e depois a empregada. "Pai, com todo respeito, vamos colocar os funcionários nos bastidores. Foto é com família e convidados." Celina sentiu o golpe, mas manteve o sorriso pequeno. "Eu fico onde for melhor, meu filho." Escapou no automático. O meu filho já tinha escorregado outras vezes. Quase ninguém percebia. Lorena cochichou. "Amor, pensa na estética." O garçom trouxe a bandeja. Celina pegou um pastelzinho, assoprando de leve. As mãos mostravam anos de trabalho, sim, mas estavam bonitas, cuidadas. Rafael fixou o olhar nelas como se fossem um defeito. "Olha", ele disse alto demais, para que todos ouvissem. "A gente quer um casamento impecável. Nada de gente, assim, estragando a imagem. Você entende, né? Aliás", parou, como quem escolhe a lâmina. "Você é feia demais para ir ao meu casamento." O barulho do salão sumiu. A fotógrafa baixou a câmera. A cerimonialista fingiu escrever. O garçom congelou com a bandeja no ar. O doutor Eugênio fechou os olhos por um segundo, como quem segura uma dor antiga. Lorena abaixou o rosto, como se não tivesse ouvido. 2 garçons se entreolharam envergonhados por ela. A cerimonialista tentou mudar de assunto, oferecendo outro doce, mas ninguém tinha fome. Celina respirou, devagar. O rosto não se mexeu. Apenas levou o guardanapo à boca, como quem seca uma gota de óleo. Depois disse baixo: "Entendo, sim. Obrigado pela compreensão." Rafael arrematou satisfeito consigo. O doutor se aproximou de Celina e falou quase num sussurro: "Hoje você volta comigo. Amanhã a gente conversa." Ele não levantou a voz, não fez discurso. Só olhou o filho nos olhos. Foi suficiente para que Rafael sentisse, pela primeira vez, que tinha ido longe demais. Todos ali ouviram. Naquele sábado, a cobertura estava silenciosa. O doutor Eugênio deixou o paletó no encosto da cadeira e foi até a cozinha. Celina lavava um prato de cada vez, sem pressa, como quem organiza o coração junto com a louça. "Me perdoa pelo que você ouviu", disse baixo. "Não precisa, doutor. Palavra dita não volta, mas Deus sabe de tudo", respondeu ela, enxugando as mãos. Ele puxou uma cadeira. "A gente fez um combinado atrás. Você me confiou um bebê e eu prometi cuidar dele e de você. Hoje eu falhei com os 2. Amanhã eu acerto." Celina balançou a cabeça. "O menino está cego de vaidade. Uma hora aprende. Vai começar agora." No domingo, entre uma visita ao hospital e outra, o doutor revisou números, lembrou contratos, puxou pastas. Na segunda cedo já estava no banco. Amaro, o gerente, abriu a sala sem fila. "Preciso encerrar o adicional do cartão no nome do Rafael", disse, "e retirar meu CPF do aluguel no Belvedere. Nada mais de débito automático da minha conta." "Entendido, doutor. Vai impactar as próximas faturas." "É a ideia." Enquanto assinava, lembrou do primeiro choro, do berço improvisado e da promessa. Não vai faltar nada, mas ele vai aprender o valor de tudo. Era a hora. Não por raiva, mas por cuidado. Limite também é amor.
E precisava ser agora. De lá, ligou para a locadora do carro. Devolução em 48 horas. Avisou o motorista. Amanhã, 100 corridas para Rafael. Depois telefonou para o síndico. Qualquer atraso, tratar direto com o inquilino. E por fim uma mensagem simples para o filho. Jantar aqui hoje. Assunto de família, 20 horas. Chegou no horário. Perfume caro e pressa. Trazia nas mãos um catálogo caro com fitas douradas. Parecia um comercial ambulante. Pai, olha só o terno que eu escolhi. Começou Rafael. Senta. O tom calmo cortou o ar. Rafael obedeceu. A partir de hoje, você responde pelo seu padrão, disse o doutor. Cartão suspenso, carro devolvido, aluguel por sua conta. Como é que é? No mês do meu casamento? A voz subiu. Justamente, quem não respeita quem te criou não está pronto para construir família. Você humilhou a Celina diante de todos. Aqui em casa, respeito é regra. Pai, ela é funcionária. Ela é gente. E quem te sustentou? Aqui ninguém é invisível. Dinheiro paga conta. Educação não. Isso se aprende. Rafael riu nervoso. Você está exagerando. Não estou. Você vai trabalhar, pagar suas contas, reduzir o casamento se preciso. E vai pedir desculpas. Não vou. Então aguente as consequências. O silêncio pesou. Rafael levantou, os olhos duros. Você vai se arrepender. O doutor apenas apontou a porta. Vou esperar o seu arrependimento. O resto, o tempo ensina. Na terça, os primeiros tombos chegaram cedo. Rafael tentou fechar o contrato da filmagem e ouviu a frase que nunca imaginou. Seu cartão não passou. Tentou outro. Mesma resposta. Sorriu amarelo, disse que voltaria com o corporativo. Mas sabia que o corporativo era o do pai. Saiu da loja em silêncio. No estacionamento procurou o motorista. Nada. Ligou. Caixa postal. Mandou mensagem. Pedido do doutor. Hoje não dirijo para você. Caminhou até a avenida, chamou o carro por aplicativo, no caminho ligou para a noiva. Coisa pequena. Erro do banco. Lorena suspirou do outro lado. Rafa, a gente precisa de segurança. A banda já pediu sinal. Você resolve até amanhã? À tarde, o aluguel do apartamento disparou um alerta no e-mail. Débito automático cancelado. O síndico completou. Próximo vencimento, pagamento direto. Rafael sentiu o chão afundar meio centímetro. Foi até a cobertura, disposto a um último apelo. Celina estava passando pano no corredor. Ele passou reto, a raiva fazendo barulho no salto do sapato. O doutor Eugênio o recebeu na sala. Alguma dúvida sobre o combinado? Rafael respirou fundo. O senhor fez isso para me humilhar. O doutor balançou a cabeça. Fiz para você amadurecer e para honrar quem te criou. O silêncio pesou. Celina apareceu com um copo d'água, deixou na mesa e recuou. Ele nem agradeceu. Naquela noite, Rafael abriu a planilha do casamento. Cada número parecia zombar dele. Fez contas, cortou supérfluos, desmarcou o carro antigo, pensou em reduzir convidados. Ligou para Lorena. Talvez a gente precise simplificar. Ela travou. Simplificar como? É o casamento do ano, Rafael. Ele prometeu dar um jeito, mais para si do que para ela. No dia seguinte foi provar o terno. O vendedor passou a fita, elogiou o caimento e perguntou a forma de pagamento. Rafael estendeu o cartão. O não autorizado brilhou no visor como um tapa. Ele riu sem graça. Sistema de banco, sempre lento. Saiu com as mãos vazias e a cabeça pesada. Antes da história seguir, deixa eu falar com você que está aqui comigo. De onde você está assistindo? BH, interior de Minas, Nordeste, Sul, fora do Brasil? Tá gostando da história da dona Celina e do Rafael? Me conta nos comentários. Isso ajuda a gente a entender onde essa história te toca. E por favor, se inscreva no canal, curta este vídeo e compartilhe com alguém que precisa ouvir essa mensagem. Agora, respira fundo e vem comigo. Na quinta, Rafael mal dormiu. Em vez de resolver, empilhou desculpas.
O tempo começou a cobrar com juros. O florista pediu sinal, a cerimonialista cobrou prazos, a noiva cobrou respostas. E nasceu nele um incômodo que o espelho já não escondia. O peito apertou de um jeito novo, doído. Na sexta, Rafael escolheu um plano de fuga. Fechar o pré-wedding numa pousada nas montanhas, fotos no entardecer, drone, fogueira, tudo para manter a imagem de grandeza. Precisava mandar as reservas naquele dia. Entrou no site do fotógrafo mais disputado, digitou o cartão e respirou fundo. Transação não autorizada. Tentou outra vez. Nada. Suor nas mãos. Ligou para o banco, ouviu. Cartão suspenso pelo titular. O titular, claro, era o doutor. Correu para a agência de viagens. Posso pagar no débito. A moça passou e devolveu com pena. Saldo insuficiente. Ele sorriu sem mostrar dente. Volto mais tarde. Voltou para o carro, agora sem motorista. Pensou, é só um susto. Meu pai não vai manter isso por muito tempo. À noite, no jantar com os sogros, fingiu normalidade. Falou de fornecedores, citou preços. O pai de Lorena, empresário de fala mansa e olho atento, deixou a pergunta cair. Rafael, está tudo certo com as finanças? A banda pediu sinal. Tudo certo, probleminha técnico, respondeu rápido, encarando Lorena para que ela confirmasse. Ela sorriu sem firmeza. No sábado, foram à loja de alianças. O vendedor trouxe 3 caixinhas. Rafael escolheu o par mais caro. Quando ouviu o valor, fingiu surpresa leve. Entregou o cartão. Não autorizou. Tentou o débito. Sem saldo. O vendedor, gentil, ofereceu parcelamento via boleto. Rafael recusou, preocupado com a imagem. Saiu de mãos vazias. O recado seguinte veio no e-mail. Aviso de cobrança. Aluguel do apartamento. O débito automático tinha sido cancelado e o vencimento era dali a 5 dias. No rodapé, sob pena de notificação. A palavra acendeu um medo infantil. Rafael pensou em ligar para o pai e pedir um adiantamento, mas lembrou do olhar do doutor. Firme, definitivo. No domingo, vieram as fotos do espaço. Confirmação mediante pagamento de 50% até terça. A cerimonialista ligou. Posso confiar no depósito? Ele respondeu sim, tentando acreditar. Desligou e ficou olhando para a tela do celular, esperando uma saída que não dependesse dele. Não veio. Lorena começou a falar mais devagar. Rafa, você sabe que meu pai preza por responsabilidade. Eu te amo, mas não quero um casamento sustentado em promessa. Ele tentou abraçá-la. Eu resolvo. Ela se afastou um passo. Então, resolve. Na segunda, a portaria entregou um envelope amarelo. Notificação por atraso iminente. O síndico ligou 2 horas depois. Meu amigo, preciso do pagamento. O tom educado doeu mais do que bronca. Rafael abriu o aplicativo do banco. Viu números pequenos demais. Vendeu um relógio. Vendeu um tênis caro. Não deu. No trabalho, a queda de status apareceu rápido. Hoje não tem almoço por minha conta, ele disse brincando. Ninguém riu. Um colega comentou. Ouvi dizer que o doutor puxou o freio. Rafael fechou a cara. À tarde, pediu para sair mais cedo. O chefe estranhou. Prioridades, Rafael. Ele deixou a sala com o estômago apertado. Na terça, última chance de pagar o sinal do espaço, pegou o carro para vender. O avaliador falou baixo. Pago menos porque tem pressa. Rafael engoliu seco e aceitou. Fez a transferência do que conseguiu. Ainda faltava muito. Ligou para Lorena. Amor, a gente pode reduzir o pacote, fazer algo menor, íntimo. Houve silêncio do outro lado. Meu pai acha melhor adiar, ela disse enfim. E tem mais. Ele não gostou do que você falou da dona Celina no buffet. Isso diz quem você é. Rafael fechou os olhos. O mundo encolheu. A vergonha, que ele empurrou com desculpas, sentou-se ao lado. No fim do dia, chegou o papel que faltava. Aviso de despejo em caso de não pagamento. Agora não era mais um e-mail frio. Era um carimbo no presente. Ele sentou no sofá, olhou a sala impecável e ouviu o eco das próprias frases. Impecável. Perfeito. Riu sem humor.
A perfeição descascava como tinta velha, e pela primeira vez ele pensou sério. Eu preciso pedir desculpas. De verdade, sem teatro. Na quarta de manhã, Rafael acordou antes do despertador. O aviso de despejo estava sobre a mesa, como um tijolo no peito. Escreveu para Lorena. A gente precisa conversar. Não houve resposta. Decidiu ir até a cobertura. Quem abriu foi Dona Celina. Avental simples, mãos limpas, olhar calmo. O doutor está? No escritório, ela disse, saindo do caminho. O doutor o esperava sentado, óculos na ponta do nariz, uma pasta com papéis. Senta, falou sem sorriso. Pai, eu vim resolver. É o aluguel, a banda, a viagem. Pode reativar o cartão? Eu pago depois. Assino o que for preciso. Não! A palavra parou tudo. Não? Ele repetiu. Não, reforçou o doutor. Você vai pagar o que promete com o próprio trabalho. E vai pedir desculpas a quem feriu. Rafael remexeu no sofá. Foi feio o que eu disse, eu sei. Mas foi no calor do momento. Não foi momento. Você desrespeitou a mulher que te criou. Não tropeçou a língua. Tropeçou o coração. Ela é funcionária, pai. Ela é gente e estava aqui antes de você. Você a conhece pelo nome, come a comida que ela faz e chama isso de funcionária, como se fosse um móvel? Não, em minha casa não. E o casamento? Ele insistiu. Se a sua noiva prefere aparência a respeito, reveja o casamento. Se ela te ama, vai gostar de te ver crescer. Começa pedindo perdão. Hoje. Rafael entendeu o recado. Atravessar o corredor e admitir que foi cruel. Não conseguiu. O orgulho segurou sua língua como um nó. Depois eu falo. Então depois você resolve, disse o doutor. Sem carro, sem cartão, sem aluguel pago. A porta fica aberta para quem sabe voltar. Saia por ela agora e volte quando for outro. Rafael desceu acelerado. Na rua, chamou um carro por aplicativo. Ligou para 2 amigos. Um estava viajando. Outro, sem espaço. Ambos sabiam do buffet. As portas antes macias agora batiam no seu nariz. No dia seguinte, 3 homens chegaram ao prédio com pranchetas. O síndico veio junto, desconfortável. Meu amigo, eu tentei segurar, mas entra hoje o oficial de justiça. Tem que desocupar. Rafael correu os olhos pela sala. O sofá caro, a televisão enorme, as caixas com lembrancinhas de um casamento que não aconteceria daquele jeito. Encheu 2 malas às pressas. Um vizinho passou, fingiu que não viu. A vergonha é um silêncio que dói. No fim da tarde, a portaria virou estação de saída. Chamou um carro para levar o que deu. O resto ficou decidido por outros. Dormiu num quarto alugado, pequeno e abafado. A cama rangia. O ventilador falhava. O travesseiro tinha cheiro de mofo. Pela primeira vez em anos, dormiu sem conforto. Dormiu porque o corpo desligou. Na manhã seguinte, foi ao trabalho com a mesma roupa. O chefe chamou. Sente, você anda disperso, perdeu prazos. Aqui é empresa, não vitrine. Eu preciso de foco. Rafael assentiu. Quando saiu, abriu um aplicativo de empregos. Achou. Auxiliar de cozinha. Não precisa experiência, lembrou do pai. Pagar o que promete com o próprio trabalho. À noite, pegou o ônibus e foi. Entrevista rápida, turno puxado, salário justo. Foi contratado. Na primeira noite, queimou o dedo no fogão, derrubou uma bandeja, levou bronca. Pediu desculpas e recomeçou. Lavou pratos até a água esfriar. Voltou de madrugada, com cheiro de óleo na roupa, tomou banho demorado, encostou a cabeça no azulejo e chorou baixo. Não era por dinheiro. Era por perceber quem tinha sido. No segundo dia, o corpo doía antes de começar. Ainda assim, foi. No intervalo, comprou uma água e sentou nos fundos. As mãos estavam vermelhas, ásperas. Olhou para elas e lembrou das mãos de Dona Celina. Firmes, pacientes, marcadas. Sentiu vergonha. Quente, honesta, necessária. Passou em frente ao prédio do pai. Pensou em subir. Pensou em dizer, eu errei. Deu 2 passos até a portaria, mas recuou. Primeiro eu mudo, depois eu falo, decidiu. No terceiro dia, veio a mensagem de Lorena.
Precisamos de tempo. Meu pai acha melhor cancelar. Eu também, desculpa. Ele releu muitas vezes. Era o fim. Sentou no canto e olhou a parede. Depois abriu a carteira e contou o dinheiro. Pagou parte do condomínio atrasado direto no prédio. Anotou num papel. Dever X, pago I, restam Z. Não era muito, mas era dele. No domingo, amanheceu com vontade de pedir perdão. Só isso. Comprou um buquê Subiu simples no no ônibus, ambulante desceu da esquina. 2 paradas depois, caminhou até a rua conhecida. Parou diante da porta da área de serviço, por onde passou tantas vezes sem ver quem estava ali. Respirou fundo, bem fundo, bateu. Quando a porta abriu, ele não tinha discurso. Só tinha a verdade. Quem abriu a porta foi Dona Celina, avental dobrado, olhar cansado. Rafael ergueu o buquê simples. Eu vim pedir perdão. O que eu disse machucou. A senhora não merecia. Ela recebeu as flores como quem segura um passarinho. Não sorriu nem chorou. Obrigada. Perdão a gente dá, mas a confiança precisa reaprender a andar entre. Tem café. Sentaram-se à mesa da área de serviço. Ele falou baixo, sem desculpas. Contou do despejo, do trabalho novo, da vergonha que sentiu das próprias mãos. Prometeu mudar, sem prometer prazo. Pediu para ajudar nas tarefas da casa, o que a senhora mandar. Ela assentiu. Começa estendendo as toalhas e troque a lâmpada da área queimada faz tempo. Naquela tarde, Rafael trocou a lâmpada, consertou a porta que rangia, varreu o quintal, levou o lixo. Ao sair, agradeceu pelo café e pelo silêncio. Voltou no dia seguinte, sem anunciar. Repetiu o gesto no outro e no outro. O doutor Eugênio observava de longe, sem interferir, deixando a porta aberta. Os dias viraram semanas. Rafael aprendeu a rotina de quem serve. Tirar o bolo do forno e esperar esfriar. Lavar a panela grossa por último. Dobrar pano de prato com capricho. Começou a mandar, por conta própria, pequenos depósitos ao síndico, sempre com uma mensagem: pago mais no mês que vem. À noite, no trabalho, já não derrubava bandejas. Ganhou um muito obrigado do cozinheiro. Guardou como medalha. Um sábado, Dona Celina sentiu uma tontura leve. Rafael percebeu, trouxe água com açúcar, mandou mensagem para o doutor. Pressão oscilou, respondeu ele, pedindo calma. Rafael ficou até passar. Quando ela se recompôs, ele se levantou. A senhora quer que eu leia a bula desses remédios? Minha letra é pior que a do médico, mas eu tento. Ela riu de verdade pela primeira vez. Tenta. Uai. No fim da tarde, ele encontrou sobre o balcão uma caixinha de metal redonda, antiga, com um desenho de santo. Dona Celina fechou com cuidado. Era da minha mãe. Me lembra que amor aguenta fogo. Ele não entendeu completamente, mas guardou o respeito pelo objeto. Ao sair, passou pela sala. O doutor o chamou com um gesto. Amanhã, depois do almoço, você vem. Só você. A gente precisa conversar os três. Rafael sentiu o coração apertar e abrir ao mesmo tempo. Não sabia o que viria, mas, pela primeira vez, não teve medo. Depois do almoço, a casa parecia segurar o ar. Na sala, o doutor Eugênio esperava, mãos entrelaçadas. Dona Celina trouxe água, pousou a caixinha de metal no centro da mesa e ficou em pé. Senta, Rafael, disse o doutor. Hoje a verdade entra. Ele sentou. O doutor abriu a caixinha. Dentro, uma pulseirinha de maternidade, uma foto desbotada de um bebê no colo de uma mulher jovem e um bilhete. Cuida dele por mim. Você cresceu acreditando que sua mãe morreu no parto, falou o doutor. Não morreu. Ela é a mulher que te criou, desde o primeiro banho, a que te levou no colo na febre. Ela pediu que eu te adotasse e um trabalho aqui, para ficar perto. Eu aceitei, porque também precisava de um motivo para seguir. Rafael olhou para Dona Celina. As mãos dela tremiam. Eu prometi esperar o seu coração ficar pronto, disse ela. Esperei 30 anos e estraguei tudo quando deixei escapar meu filho no buffet. Ele fechou os olhos. A frase que dissera voltou inteira, fria. Você é feia demais para ir ao meu casamento. Eu não mereço perdão, sussurrou.
Perdão não é prêmio, respondeu o doutor. É escolha de quem ama, mas consequência também é. Rafael pegou a pulseirinha, leu o nome e a data. Chorou. Mãe, tentou, pela primeira vez. Se a senhora deixar, eu quero começar de novo. Sem cartão, sem festa, sem soberba, quero ser filho. Dona Celina não correu para abraçar. Deu um passo só. Filho é verbo, não título. Mostra nos dias. Ele assentiu. Na semana seguinte, Rafael deixou o emprego de fachada e ficou na cozinha. Pagou o que devia em parcelas pequenas. Voltou a estudar à noite. Aos domingos, fazia almoço simples na casa do doutor. Arroz, frango, salada, pudim. Servia Dona Celina e ouvia. O silêncio entre eles, antes duro, virou descanso. Meses depois, ligou para Lorena. Agradeceu o tempo e desejou paz. Não insistiu. Entendeu que nem todo amor chega junto com o nosso melhor. Num sábado, preparou uma mesa na varanda. 3 pratos, 3 copos, uma flor no pote de vidro. Quando Dona Celina chegou, ele mostrou um envelope. Não é dinheiro, é promessa escrita. O que já paguei, o que devo, o que vou fazer. E um pedido. Me deixa te chamar de mãe na frente dos outros? Ela respirou fundo e sorriu. Deixa sim. O doutor levantou o copo d'água. A beleza que não sai na foto. As mãos que criam. Brindaram. Comeram sem pressa. Talvez você deva um perdão. Talvez mereça ouvir um. Conte nos comentários o que esta história te lembrou. Inscreva-se, curta e compartilhe com uma pessoa que você gostaria de abraçar agora. Que a gente escolha amor antes de aparência.